Então vamos, meus amados, começar enquanto os outros irmãos ainda vão entrando na sala, né? Vamos dar início. Hoje a gente tem um tema especial, né? Mais tarde, o pastor Cosmo. Ontem eu perguntei para o pastor se estava em condições aí de trazer, né, essa aula especial sobre o jejum, né? Que o pastor Cosmo vai trazer para a gente hoje à noite. Inclusive, eu também tenho dúvida, né? Quantas pessoas têm dúvidas também a respeito do jejum? O pastor Cosmo hoje vai trazer essa aula maravilhosa aí para a gente, né? Esse tema que vai ser abordado nessa noite, né, para os conectados. Amém? Então, vou começar com a oração. Vamos orar neste momento, né, de abertura. E em breve eu vou trazer uma reflexão da palavra bem rápida, né? Após a reflexão da palavra, se alguém quiser contar algum testemunho, né? Testemunho já está tendo, né? Se a irmã voltar a participar, a irmã, me falta a memória, esqueci o nome dela. Se a irmã puder me lembrar. O marido dela, né, tá indo para os braços das famílias hoje, né, mais tarde. E então, meus amados, então vamos orar, tá bom? Soberano Deus, eterno Pai, Pai amado, Pai querido, estamos aqui, Senhor, mais uma vez reunidos na Tua presença, Senhor. Neste momento, meu Pai, que o mundo, Senhor, abrange a tecnologia, Senhor. Aqui está uma ferramenta, meu Pai, uma ferramenta do bem, Senhor, uma ferramenta, meu Pai, para nós reunirmos para falarmos do Senhor, da Tua palavra, Senhor, para nós louvarmos, contar testemunho, meu Pai. Deus Santo, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor. Abençoe cada um dos irmãos que estão presentes na sala nesta noite, Senhor. Os irmãos também que não puderam entrar, os irmãos que estão trabalhando, outros estão na faculdade, Senhor. Outros estão nos seus afazeres, meu Pai. Vai abençoando, Senhor, a vida de cada um, meu Pai. A vida de cada ministério da Igreja Batista Filadélfia, Senhor. Deus Santo, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, meu Pai, no nosso cuidado, Senhor. No nosso caminhar, meu Pai, Tu tenha cuidado, Senhor, nos livrado de acidentes, Senhor, livrado das enfermidades, meu Pai. Vai guardando, Senhor, a vida de cada um presente nesta noite, meu Pai. Que nesta noite, Senhor, nós possamos, meu Pai, refletir na Tua palavra, ter mais sabedoria da Tua palavra, Senhor. Abençoe os seus ministradores desta noite, meu Pai, pastor Cosmo, a sua família, os pastores presentes nesta sala, Senhor, e cada um dos irmãos, meu Pai. Abençoe os seus empregos, Senhor, seus lares, meu Pai, os mantimentos da casa deles, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém. E graças a Deus. Eu vou deixar aqui uma reflexão bem rápida, né? Lá no livro de Romanos, um texto bem conhecido. Quando eu li a primeira vez a palavra de Deus, né, de Gênesis a Apocalipse, foi um texto que eu guardo no coração até hoje, né? E sempre vou estar guardado no meu coração, porque é um texto que pra onde que eu for, eu falo dele, né? Porque lá no Romanos 1, capítulo 1, no versículo 16, um texto muito conhecido. Romanos 1, no capítulo 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, amém? Paulo, ele poderia se envergonhar, né, eu deixei um escrito aqui, da mensagem, né, de Romanos, do verso 16, que Paulo poderia se envergonhar do evangelho, né, por várias razões, né? Primeiro que o evangelho ele identifica, né, como a história do carpinteiro que sofreu a vergonha da morte e da cruz, segundo o passado de Paulo, que era perseguidor, e que lhe dava menor respaldo perante alguns, né? O evangelho ele era desprezado pela alta da sociedade política romana e pela sociedade comum, composta por comerciantes, escravos e cidadãos, né? E porque Paulo diz, né, não me envergonho do evangelho. Porém, mesmo nessas circunstâncias, Paulo não se esconde e nem
e emudece pelo contrário, né? Ele se sente honrado por anunciar as boas novas da salvação do homem, porque o evangelho é o poder de Deus, né? E o poder para salvar, não para destruir. O poder, nesse versículo, segundo o original do grego, tem o mesmo radical que dínamo, né? Ou diamante, dinamite, perdão, por uma potência e desconhece as impossibilidades de que ultrapassa todas as barreiras geográficas, sociais e ideológicas. Uma vez que ninguém se envergonha daquilo que é poderoso, Paulo se sentia ousado e cheio de autoridade para falar aos romanos sobre tudo o que Jesus fez. Ele não se importou com o desprezo das pessoas, né? Mesmo com o que falavam sobre o Cristo, sabia do seu passado, mas não os condenavam. Assim, ele serve de inspiração para que sejamos gerados novos defensores e propagadores doativos do Evangelho. E isso não se envergonha do Evangelho, não é da terra, mas sim do céu. Sua raiz é o amor de Deus pelo homem e o seu alcance é universal, para todas as suas aceitações, simples mediante a fé, e o seu resultado é a salvação do homem, né? É as boas novas, o anúncio da salvação dos homens, né? Para as boas novas de Jesus. Amém? Alguém quer contar algum testemunho, alguma bênção que aconteceu na semana? Alguém quer levantar a mãozinha? Irmã Laine está bem, graças a Deus, da dengue. Fica à vontade, Era irmã. isso que eu ia falar agora. Paz, irmãos, eu quero agradecer pelas orações, porque esses 15 últimos dias eu estive muito mal. Eu já tive dengue 3 vezes, mas dessa vez eu realmente fiquei muito, muito abatida, muito mal. Mas graças a Deus já tem 2 dias que eu não sinto nada, né? Recuperando as forças, conseguindo comer, beber água. E a gente vê quando a gente está doente, tanto que coisas simples, né? Como limpar uma casa, fazer uma comida, conseguir beber água. A gente não consegue fazer quando está doente. São coisas tão simples que às vezes a gente não dá valor no dia a dia. Mas Deus restaurou a minha saúde. Eu quero agradecer a todos os irmãos que oraram, que intercederam pela minha vida, minha saúde, minha família. E só tenho a agradecer mesmo, viu? Muito, muito obrigada. Amém, irmã. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Proteja a sua casa, né? Essa dengue, eu conheço um irmão também que Deus acabou recolhendo ele, né? Devido a essa doença. Tem perdido muitas pessoas realmente partiram devido a essa dengue, né? Dando dengue hemorrágica. E realmente temos que ter cuidado, né? Apesar que nós não conseguimos nem sentir a picada desse mosquito, né? Às vezes a gente cuida da nossa casa, mas o vizinho do lado não cuida, né? Mas graças a Deus, a irmã está curada, tem livrado sua casa. Em nome de Jesus, Deus está no controle de tudo da sua vida. Amém? Eu vou convidar agora a pastora Marjorie, se ela pode trazer uma palavra do Senhor para nós esta noite. Amém? Um versículo. Pastora Marjorie está com a oportunidade. Amém, amém, glória a Deus. Eu fico feliz de ver a Laiane bem. Sofri junto com ela e com todos, né? A gente sofre com todo mundo que fica doente. Mas quando a Laiane falou que estava ruim, não conseguia fazer as coisas com as 3 meninas, eu queria ir lá. Eu falei, pena que é longe, né, Laiane? Mas eu queria ir lá para ajudar ela, tadinha, meu Deus do céu. Mas amém, glória a Deus que já está boa, né, Laiane? Louvado seja o Senhor. A palavra que eu estava estudando agora há pouco, eu vou ler para os irmãos, está em Atos 9:31. A igreja tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, e ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor. E, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número. E eu estava conversando com o senhor agora há pouco, falando, né? A gente nunca quer falar aquilo que a gente quer, mas a gente quer falar aquilo que o Espírito Santo quer.
E o Senhor me levou também em Lucas 12, quando Jesus fala aos seus discípulos que eles deveriam temer ao Senhor, né? Porque o Senhor tem poder de lançar no inferno né, ou não. E aqui nesse versículo de Atos 9 fala que a igreja andava no temor do Senhor. E isso me chamou muita atenção, porque a igreja só cresce quando ela anda no temor do Senhor e na direção do Espírito Santo. E com a nossa vida é assim. Nós temos que ter temor do Senhor, né? Reverenciar o Senhor, entender quem é o nosso Deus, aonde nós estamos e aonde Ele está. Ele é um Pai amoroso, sim, Ele é um Deus que nos ama, mas a gente tem que entender a soberania e a magnitude de Deus. Muitas pessoas começam a tratar Deus com uma certa um exagero de intimidade, vamos dizer assim, se é que a gente pode dizer isso, mas no exagero no sentido de deixar de entender e de reverenciar e de obedecer, porque às vezes as pessoas começam a achar que Deus é pai demais, é bom demais, né? E não teme ao Senhor, e não obedece ao Senhor. E a igreja precisa disso, nós como igreja, nós precisamos disso. Temer, obedecer, amar ao Senhor e estar no centro da vontade dele, né? Agora mesmo eu estava vendo uma ministração ali de um pastor da Sara Nossa Terra, e o Marcelo falou: o que você está rindo? Eu falei: eu estou rindo porque ele disse que a primeira vez que chamaram ele para ministrar, expulsar um demônio, ele queria fugir. Mas o líder dele chamou ele e falou: você vai ser usado. E quando ele chegou, o demônio falou: vou te matar. E ele queria sair correndo. E aí ele falou: usa autoridade. Ele falou: tá amarrado, em nome de Jesus. E o demônio obedeceu. E a igreja tem que entender todas essas coisas: o temor, a autoridade, a soberania de Deus, aonde nós estamos, para que possamos crescer, né, espiritualmente. Possamos deixar que o Espírito Santo nos ajude, nos encoraje e nos leve adiante. Cada um de nós precisa de certo entendimento. A palavra diz em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da vida, né? Da sabedoria, e também é o princípio da vida. Então é isso que nós precisamos: andar em temor, vigiar, né? E saber da autoridade que o Senhor deu à igreja, para que nós possamos verdadeiramente cumprir o chamado e o propósito que o Senhor colocou nas nossas vidas. Nós não somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus? Então nós precisamos verdadeiramente, né, viver isso. O pastor ainda falou assim: eu vou profetizar na sua vida, essa semana vai aparecer algum endemoniado na sua vida para você expulsar. E aí, a gente tem coragem? E aí, a gente vai usar da autoridade? E aí, a gente vai realmente estar, né, pronto? Se a gente teme ao Senhor, sabe quem é o nosso Deus e sabe da autoridade que o Espírito Santo colocou dentro de nós, a gente tem autoridade para vencer o maligno e o mal, né? Cabe a nós entendermos todas as coisas. Amém? Que o Senhor nos abençoe nessa noite e que nós possamos aprender mais do Senhor. Amém? Amém, amém. Glória a Deus, irmã. Que Deus te abençoe. Você e sua família, viu? Muito obrigado. Irmã Laiane, tá com a oportunidade, irmã. Deus usar sua voz, recuperada aí aos poucos, né? Deus te abençoe, irmã. Amém. Amém. Então vamos adorar a Deus, né? Fazer o que eu mais gosto de fazer, que é realmente cantar ao Senhor, né? E esse hino que eu vou louvar, ele fala exatamente sobre todos os seres, né? Que tudo aquilo que tem fôlego deve adorar a Deus, tudo aquilo que tem fôlego louva ao Senhor. E é isso que eu quero declarar, que nós possamos adorar ao Senhor através dessa canção. E às vezes a gente olha os animais da natureza e é incrível pensar como tudo está em sintonia, né? E tudo está ali engrandecendo o nome do Senhor de alguma forma, mas está ali adorando ao Senhor. Tudo aquilo que respira está adorando ao nosso Deus.
E nós nascemos para isso, né? Para adorá-lo. Eu já estava com saudade. Estava com saudade de louvar, estava com saudade dos irmãos, parece que tem tanto tempo que a gente não se reúne aqui, né? Então, vamos aproveitar esse momento. Todo ser que vive, louve ao nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome, ó Deus. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Que todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Louvado seja o teu nome. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, irmã. Que louvor abençoado, viu? Lindo esse louvor. Amém. Você voltou com tudo, hein? Esse períodozinho de repouso aí, mas você voltou com a voz bem abençoada, viu? Que Deus te abençoe, meu irmão, você e sua família. Muito obrigado por aceitar o convite e estar sempre vindo aqui louvando com a gente. Você e sua família, amém? Como a irmã falou no louvor, né? Todo joelho se dobrará, né? Hoje na loja foi um cliente, né? Acabou comentando, dizendo que está com muitos problemas e tudo, né? Desabafando um pouco, né? Que a gente trabalha no atendimento, ele acaba que vem um e vem acaba desabafando, né? Espero que o pastor me corrija aí. Acho que essa frase é do pastor Billy Graham. Ele fala assim que calma, que eu li toda a Bíblia e no final vai dar tudo certo.
né? E vai dar tudo certo, né? Já deu tudo certo, né? Lá em Apocalipse a gente já sabe que deu tudo certo no final, amém? Muito obrigado a todos. Irmã Antônia está presente na sala? Tá, sim. Sim. Amém, irmã. Eu convido a irmã para você orar, minha amada. O que Deus Amém. colocar no seu coração, tá bom? Aleluia. Então vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus querido, Deus amado, Deus aqui nessa noite, Pai, na tua presença, Pai. Estamos reunidos longe uns dos outros, Pai, mas estamos na presença do Senhor. Estamos unidos numa só fé, num só amor, Pai, numa só união, Pai, assim, num foco de adorar o teu nome nessa noite. Quero te pedir nessa noite que o Senhor derrama da tua graça, meu Pai Santo. Vai visitando cada um dos teus filhos, Pai, abençoando, cuidando de cada um, restaurando a sua saúde, Pai, dando livramento e cuidando de todo o teu povo. Meu Deus, abençoa esse culto nessa noite mais e mais. Abençoa a tua igreja, Jesus amado. Abençoa, Senhor, aqueles que se estiver passando por alguma dificuldade, Senhor, que o Senhor possa entrar com providência e cuidar dos teus filhos, Pai amado. Meu Senhor, nos ajuda, alegra os corações, Pai. Dá força, dá ânimo, Pai. Reaviva o teu povo, Deus amado. Vai abençoando cada um no poder que há no nome de Jesus. É tão maravilhoso estar conectado, Pai, contigo. E queremos, assim, que essa maravilha continue, que nós possamos nos unir cada vez mais para receber dos altos céus as bênçãos espirituais, para que possamos ter força cada dia de continuar nessa presença, de continuar neste amor, que é maravilhoso, que vem da parte do Senhor. Que o Senhor possa entrar assim com cura, com unção nova, com restauração, Pai amado, derramando a tua graça. Abençoa os teus filhos, aqueles que estiverem enfermos, Pai. Que o Senhor possa estar ajudando, reforçando, meu Deus, cuidando e operando os teus milagres e maravilha. É isso que eu te peço, e te peço cada um que está peço ao Senhor por cada um que está nessa sala, que o Senhor possa estar assim renovando cada um em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Aleluia. Glória a Amém, Deus. irmã, amém. Glória a Deus. Mais alguém quer contar algum testemunho? Fica à vontade. Os irmãos que já entraram, irmã Gabi, seja bem-vinda. Alice, Valdinei, Lucas está aí. Irmã Maura presente. Irmã Maria Aparecida também, seja bem-vinda. A Nara, sempre participando. Maísa, Inês. Alguém quer contar algum testemunho? Algum testemunho? Fica à vontade. Irmã Maura quer contar o testemunho. Quer, irmã Maura? Irmã Maura, você quer falar algo? Ah, Já deve ter. eu consegui agora, Pai Senhor. Eu não sou muito boa aqui nesse negócio, não. Mayra não está aqui. Ah, é. Olha, eu, Eu, ó. eu tenho um testemunho para falar para a igreja que Deus, Deus é muito bom com a gente, principalmente comigo, apesar das minhas falhas, mas o Senhor sempre tem cuidado, né? Então, desde a dengue, que eu tive chikungunya, tive tudo. E o meu organismo, eu tomei um remédio, piorou. Então, eu estou com alergia desde dezembro. Então, quando foi no Dia das Mães, eu tomei um remédio, deu uma reação tão forte que eu fiquei com falta de ar, quase fechando-me, eu não sei falar não, a glota, sei lá, a minha garganta. Então, fiquei bem mal e, graças a Deus, nem o comprimido, quase nem consegui tomar o comprimido. E graças a Deus, aí Maiara ficou, mãe, pelo amor. Aí eu comecei a pedir a Deus e fiquei nervosa, né? Porque falta de ar é muito difícil, né, meus irmãos? E Deus foi muito bom, que não precisei ir para o hospital, consegui engolir o comprimido. Fiquei ruim o domingo todo, mas para a honra e glória do Senhor, Deus me deu fôlego de vida e eu estou aqui, dando esse testemunho e mostrando como Deus cuida da gente,
como Deus é zeloso. Basta a gente crer e exercer nossa fé. Por isso que, por isso, por isso como é muito bom servir a Deus. Deus é muito bom para nós, apesar que a gente somos tão falhos, mas o Senhor quer pessoas quebrantadas, pessoas que reconhecem que é falho e buscar, né? É isso que eu tenho de agradecer para Deus e dar esse testemunho, como Deus é maravilhoso com a minha vida. Não só com a minha vida, que eu vejo o cuidado que Deus tem com a nossa família, né? É isso que eu tenho que agradecer. É o meu testemunho. Dizer como eu amo ao Senhor, como é bom servir a Deus, né? É isso que eu tenho de agradecer ao Senhor. Amém. Amém, minha irmã. Glória a Deus, viu? Que Deus te abençoe. Continue restaurando sua saúde, te protegendo, te livrando de todo mal, você e sua casa. Amém? Amém. Amém. Pastor Cosmo, vamos orar pelo senhor, pastor. O pastor Cosmo hoje vai trazer uma aula especial sobre o jejum. Pastor Cosmo, estou precisando do jejum, viu? Tenho que criar vergonha. Estou precisando de fazer um jejum de pão, de as coisas que eu gosto, chocolate. Faz mal para a saúde. Vamos ter uma aula especial agora com o pastor Cosmo, amém? Pastor Cosmo, vamos orar pelo senhor. O senhor deve estar se preparando. Vamos orar pelo nosso querido pastor, vai trazer essa aula especial para a gente nesta noite, amém? Vamos tirar dúvidas, né? Amém. Pai Santo, Pai querido, aqui está, meu Pai, teu servo, Senhor pastor Cosmo, o anjo que o Senhor escolheu, meu Pai, para guiar a tua igreja, as tuas ovelhas, meu Pai, o teu rebanho para o reino dos céus, Senhor. Deus Santo abençoe, meu Pai, sua mente, Senhor, a sua voz, meu Pai, que esteve fraquejada durante essa semana, Senhor. Vai restaurando, fortalecendo ela, meu Pai, dando vigor, Senhor. Pai amado, abençoe sua saúde, Senhor. Abençoe seu dia a dia, meu Pai, o seu caminhar. Abençoe, meu Pai, a sua família, o seu casamento, Senhor, os seus filhos, meu Pai. Cuide dos projetos de cada um da vida deles, meu Pai. Que nesta noite, Pai, nós possamos, Senhor, saber mais da Tua palavra, Senhor, se aprofundar um pouco mais sobre o tema abordado, meu Pai. Deus Santo, que o Conectados nessa noite, meu Pai, está sendo mais uma noite abençoada, Senhor. Os anjos do Senhor estão nas suas casas, meu Pai, ouvindo a Tua palavra. Estamos nas Tuas casas, Senhor, abençoando, Senhor. Que nós possamos ter uma noite abençoada, Senhor, na Tua presença, em o nome de Jesus, meu Pai. Entrega agora a oportunidade, Senhor, por Teu ministro trazer a palavra nesta noite. Amém. E graças a Deus. Pastor Cosmo, o Senhor fica à vontade. O microfone do senhor está desligado, pastor. Não estamos ouvindo a sua voz. Agora, tá ouvindo? Agora sim. Tá ouvindo? Agora sim. Tá. Então, bem-vindo a todos. Muito contente de rever os irmãos outra vez, né? Nós temos aí agora, parece que pela primeira vez, o irmão Elivaldo, Ceará. Que todos sejam muito bem-vindos nessa noite. Esse assunto é um assunto que nós precisávamos de, no mínimo, 50 minutos para tratar desse assunto, né? Ou talvez até um pouco mais, porque você já falou aí em dúvidas. Quando se tem dúvidas, né? A gente procura sanar as dúvidas, mas sempre olhando para o que a Bíblia diz, porque é importante a gente olhar o que a Bíblia fala, né? O que nós falamos não tem muita importância, não. Aliás, não tem nenhuma importância. O que importa mesmo é o que a Bíblia diz a respeito do assunto. E esse tema dessa noite é um tema que não é muito recorrente nas pregações da igreja, né? A igreja normalmente não trata muito desse assunto nos púlpitos. Estão me ouvindo bem, né? Ouvindo? Pois é. Então, quando você me convidou para poder falar hoje, eu lembrei, eu falei, eu preciso ver uma coisa que a gente não tem assim muita oportunidade de tratar regularmente na igreja.
E aí me veio a ideia do jejum. Do jejum. Nós sabemos que há muitos crentes que não têm o hábito de fazer jejum. Há muitos crentes que não fazem jejum. Não fazem jejum. E há crentes que, inclusive, acham que o jejum não é bíblico. Que a igreja neotestamentária, né, a igreja que é fundada na doutrina dos apóstolos, não precisa fazer jejum. Infelizmente, há pensamentos assim. E ensinos, inclusive, dessa naipe na igreja. Mas nós vamos olhar para a palavra de Deus, porque é o que importa. Olha quem está aí. A menina dando bye-bye aí. Ela está revendo os amigos, né? Está dando bye-bye. Eu aposto que ela está dando bye-bye para Marcelo e Marjorie, essas duas aí. Ó. Tá bem. Mas então vamos prosseguir. Bom, a pergunta que se faz, né? É bíblico o jejum? É bíblico o jejum? Eu digo, olhando para a Bíblia, que o jejum é bíblico. O jejum é um costume não apenas da igreja do Novo Testamento, mas é um hábito, era um hábito e um costume habitual, né? Vamos dizer assim, da igreja do Velho Testamento. E o texto que eu escolhi para nós compartilharmos hoje é o texto de Isaías 58, a partir do versículo 1. Não precisa os irmãos lerem Bíblia, né? Abrirem, não. Vamos ver aqui para a gente não perder tempo, porque já passaram 2 minutos. Clama a plenos pulmões, diz o Senhor, usando o profeta Isaías. Não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anunciai ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Esse texto, ele fala a respeito da observância do jejum. Deus, nesse texto, Deus está repreendendo a sua igreja, a sua nação, o seu povo, por conta da maneira como eles praticavam ou estavam praticando o jejum. Agora eu digo, né, eu, pessoa física, olhando para o que Deus fala a respeito do jejum. Nós vamos ver também textos aqui no Novo Testamento falando isso. Se alguém perguntar, Deus, ele é favorável ao jejum? O jejum muda Deus? Pastor, o jejum muda a Deus? E eu digo, o jejum não muda Deus. Deus se impressiona, ou Deus, ele, vamos dizer assim, se sensibiliza quando a gente faz jejum? E a resposta é não. Não. Mas eu afirmo que Deus, quando nós praticamos o jejum, Deus observa essa prática do jejum. Porque Deus sabe que o jejum ele é importante para nós, não para Deus, mas para nós é importante. A nossa caminhada enquanto cristãos evangélicos, enquanto servos de Deus, nós precisamos, para o nosso próprio bem e para que possamos obter sucesso na nossa caminhada, praticarmos o jejum. Precisamos observar também os absurdos, os exageros que se pratica ou que se ensina relacionados ao jejum. Deus não está preocupado com o tempo de jejum. Deus não está preocupado com quantidade de jejum. Deus observa a qualidade desse jejum. O jejum, ele serve para nós, para nossa edificação. Ele serve para que nós possamos nos preparar para caminhar na nossa vida espiritual. O próprio Cristo disse que há castas de demônios que só saem pela oração e pelo jejum. Então o jejum, ele nos prepara espiritualmente. O que é o jejum? Né? Então, respondendo essa pergunta que alguém pode fazer, o jejum é bíblico? Sim, porque ele faz parte, ele fazia e faz parte da rotina do povo que Deus escolheu.
tanto no Novo Testamento, Velho Testamento, quanto no Novo Testamento. Nos tempos bíblicos, ou seja, no Velho Testamento, o jejum ele era uma manifestação espontânea de pesar. Quando havia, por exemplo, morte, membros da família faziam jejum. Ou momentos de grande tribulação, o povo fazia jejum para buscar a face de Deus. E ele servia também como um processo de arrependimento na vida das pessoas. Quando as pessoas se demonstravam arrependidas pelos seus pecados, normalmente eles faziam jejum. Aí Deus usa o profeta Isaías aqui nesse texto que acabamos de ver. Eu li apenas um versículo, mas ele todinho, ele fala a respeito disso. Deus levanta o profeta Isaías para repreender uma nação, por quê? Pela qualidade do seu jejum. O que estava acontecendo então, pastor? Já que o senhor disse que o jejum é bíblico, que o jejum ele edifica as nossas vidas, o jejum ele nos aproxima de Deus, porque nós abrimos mão de alimentar a nossa própria carne para buscarmos alimentar o nosso espírito. E toda vez que nós abdicamos de alimentar a nossa carne para alimentar o nosso espírito, naturalmente nós nos aproximamos de Deus. Aquele povo, eles estavam buscando, através de jejum, os seus próprios interesses. Por quê? Porque Deus sondou o coração deles. É por isso que eu falo a todo tempo e não canso de dizer. Deus, ele se preocupa muito naquilo que nós oferecemos a Deus, no objetivo. O que é que está nos levando a oferecer aquilo a Deus? Qual é o motivo que está me levando a louvar a Deus, a glorificar a Deus, a adorar a Deus, a ir para a igreja? Por que eu estou indo para a igreja? A minha presença física, indo e voltando para a igreja, não quer dizer nada. O que vai me fazer crescer ou não espiritualmente é o motivo que está me levando a frequentar a igreja. O motivo que está me levando a louvar a Deus. Será que eu estou indo louvar a Deus para poder aparecer para a igreja? Para mostrar para os irmãos que eu sei cantar, que eu sei pregar, que eu sei tocar? Isso é que está no foco, no balanço de Deus. Na balança de Deus, na medida de Deus. Na régua de Deus. A motivação que está me levando a fazer as coisas para Deus. Eu lembro quando o pastor Marcelo fala, né, que ele se dedica nas coisas da igreja e tal, porque o foco dele não é homens, não é pastor, não é irmãos, o foco dele é o ministério, é a obra de Deus, é o reino de Deus. E esse deve ser o nosso objetivo para tudo, para tudo. Porque no momento que nós fizermos qualquer coisa dentro da obra de Deus, em que nós passemos a ser o centro das atenções, Deus está distante disso. E aí Jesus mesmo diz que nesse ambiente nós já recebemos o nosso galardão. Então não temos nada de Deus. Eles estavam buscando o seu próprio interesse, satisfazer sua própria vontade. Esses irmãos que estavam fazendo jejum, eles estavam oprimindo também os escravos. Quando você lê o texto lá, você vai ver. E estava acontecendo no momento em que eles estavam oferecendo jejum a Deus, eles discutiam e brigavam entre si. Você sabe do ensinamento de Jesus, que ele diz, quando você jejuar, que você lave o seu rosto, que ninguém saiba que você está jejuando. As pessoas não precisam saber que você está jejuando. Você precisa estar tranquilo, você precisa estar bem. Então não precisa fazer um jejum que todo mundo venha saber que você está triste, que você está fraco, que você está caindo, porque você está fazendo jejum. Eu estou com um propósito com Deus de 3 dias. Não aguenta nem andar. Fica com a cara igual um animal. Ninguém pode chegar perto de você, porque você está fazendo um jejum. Parece um bicho. Alguém fala com você, você dá uma patada nele, porque você está fazendo jejum. A mulher chega para perguntar um negócio do marido, o cara levanta igual um cavalo, dá uma resposta dura para ela. Por quê? Porque ele está num pacto, numa aliança com Deus no jejum.
Deus não aceita isso. Assim estava o povo aqui do profeta Isaías, que Deus levantou ele para repreender esse povo. Esse jejum é um jejum que não agrada a Deus. O jejum deve ser discreto, deve ser um ambiente em que somente você e Deus estejam envolvidos nisso. Então nós precisamos tocar mais. Eu, particularmente, né, na qualidade de pastor, e agora o pastor Marcelo também, né, queira ou não, ele está envolvido no esquema, nós passamos mais a levar a igreja a entender o objetivo do jejum. Porque talvez na nossa própria igreja, pastor Marcelo, tenha pessoas que estão fazendo jejum para a sua própria glória, para dizer que jejua. E nós não sabemos qual é o comportamento dessa pessoa em sua casa, no seu trabalho, com os demais que te cercam. Não é? Talvez esse fosse um assunto a ser discutido no ambiente da igreja mesmo, lá dentro da igreja. Aí vem Jesus Cristo de Nazaré e fala, os discípulos perguntam, por que nós jejuamos e os seus discípulos não jejuam? Os judeus perguntando a ele, outros fariseus e tal. E ele diz lá no livro de Lucas que enquanto o noivo estiver perto, né, não há necessidade de se jejuar, porque o noivo está ali. Mas haverá um momento que o noivo será tirado. E então eles teriam a necessidade de jejuar. Ou seja, Jesus estava dizendo que com a sua presença, ele os protegia e livrava do mal. Jesus fazia um sacrifício em prol de todos a sua presença. Ou seja, ele os blindava contra os ataques do inimigo. O jejum, ele nos blinda contra os ataques do diabo. Ele nos aproxima de Deus. Ele nos prepara para esse momento que a irmã Majori falou aí, a pastora, de que quando o demônio se levantar diante de você, você está apto a repreendê-lo no nome de Jesus. Por quê? Porque você não sabe que tipo de demônio está diante de você. E a Bíblia está dizendo, é Jesus que diz, que há castas de demônio que só sai com jejum e com a oração. Então, se você não jejua, ainda que seja 1 a 2 horas, não interessa. O que interessa é que você tenha o tempo para você se abster do alimento da sua carne e você alimentar nesse momento o seu espírito com a oração e com a leitura da palavra de Deus. Você vai estar blindado pelo Espírito Santo. E não tenha dúvida que você vai vencer usando aquilo que Marcos fala no capítulo 16. Os sinais acompanharão aqueles que creem de Jesus. E em meu nome, eles vão orar. Eles vão curar enfermos, vão expelir demônios. Mas nós precisamos estar em condições de sermos usados pelo Espírito Santo da verdade, que o mundo não vê, o mundo não conhece, mas nós conhecemos porque ele habita em nós. Então esse poder que vem da parte de Deus, gente, olha, se você não pode fazer o jejum de 5 horas, de 6 horas, não interessa, não importa. Se abstém apenas de um momento do seu alimento. E nessa hora, enche esse período com a oração e com a leitura da palavra de Deus. Tem gente que gosta de dizer, abrir a boca e dizer, olha, porque eu levanto de madrugada para orar. Todo mundo tem que saber que você ora de madrugada. Todo mundo tem que saber que você jejua. Ninguém precisa saber. Quem precisa saber que você faz, ele sabe. Porque no momento que você está jejuando, ele está com você no seu jejum. No momento que você está orando, ele está com você na sua oração. E acabou. O que é que Jesus disse? Quando você for orar, entre no seu quarto, feche a sua porta. Não precisa ninguém saber. Eu fico observando, sabe? Nós temos muita gente, mas não é pouca não, é muita gente mesmo na nossa igreja que tem o hábito de orar de noite. Nós tínhamos aí o nosso relógio de oração, que você mesmo fez, David, da oração ininterrupta de 24 horas, e muita gente se inscreveu para orar de madrugada. Por quê? Porque já tem o hábito de orar de madrugada. A oração, um dia eu fiz um café bíblico a respeito desse assunto, porque alguém chegou para mim e disse a mim que a oração da madrugada era mais poderosa do que a do dia, que não sei o quê. Não existe
respaldo bíblico para afirmar que a oração da madrugada é mais poderosa do que qualquer outra hora do dia. A oração que tem poder é a oração que você faz. Não interessa a hora. Porque quem age é aquele que age meio-dia, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, qualquer hora. Qualquer hora. Então, enquanto Jesus estava aqui, ele disse que não tinha necessidade dos seus discípulos jejuarem. Mas chegaria um momento que o noivo seria tirado. E o noivo foi tirado. O noivo foi recolhido, ele voltou a estar com o Pai. E a partir da sua ascensão a Deus, toda a igreja agora, toda a igreja, ela passou a ter a obrigação de buscar o poder, revestimento de poder, não apenas através da oração, mas também através do jejum. Aí, como Deus é muito sábio, Deus não estipulou, Deus não estabeleceu tempo para jejuar. Paulo estabeleceu tempo para orar. Porque Paulo disse, e Paulo estava cheio do Espírito Santo, orai sem cessar. A oração, ela é ininterrupta na nossa vida. Nós podemos orar todo o tempo, inclusive com a boca fechada nós oramos. Mas o jejum, como Deus é muito sábio, né? Deus sabe da nossa capacidade física. Deus sabe da saúde das pessoas. Deus sabe das nossas debilidades, das nossas limitações. Ele não estabeleceu tempo para o jejum. Ele apenas disse, jejuai e orai. Pronto. Acabou. Deus é tão maravilhoso que uma hora de jejum, ele pode valer muito mais do que 12 horas, dependendo do tipo de jejum que a pessoa vai oferecer. Esses irmãos aqui, que está escrito lá em Isaías, o jejum deles não valiam para nada. Eles discutiam, eles brigavam, eles se engalfiavam, se acusavam, eles buscavam seus próprios interesses. Vai ver que havia até uma competição para ver quem jejuava mais. Eu não sei, talvez houvesse até isso. E aí nós olhamos agora na igreja neotestamentária e perguntamos, o que é o jejum? O jejum nada mais é do que um voto de abstinência de alimento por certo período de tempo, com a finalidade de consagrar a nossa vida a Deus. Eu, por exemplo, quando vou visitar qualquer pessoa no hospital, eu faço uma consagração rápida antes de ir, dependendo do tempo. Quando eu era jovem, eu tinha um hábito, até porque aprendi assim e erradamente, agora eu afirmo, que o jejum para valer teria que ser jejum de 24 horas. Eu nasci numa igreja pentecostal e aprendi com os pastores da igreja que o jejum para valer mesmo deveria ser de 24 horas. E eu fazia jejum de 24 horas. Tinha dias que me desafiavam a fazer de 48 horas. Eu comecei a fazer um jejum de 24 horas por medo. Sendo pressionado. Se você não fizer de 24 horas, você é jovem. Você tem 26 anos, você tem 27 anos. Se você não fizer de 24 horas, misericórdia, você não é crente não, rapaz. Também ninguém podia chegar perto de mim nesses 24 horas não, viu? Que eu era capaz de dar um bico nenhum que chegasse perto de mim. Vai. Quando eu terminava de fazer o jejum, David, eu já falava com Vânia, prepara uma feijoada aí, minha irmã, que quando eu saí deste jejum, era feijoada. Pergunta, Vânia, era feijoada. Era comigo igual um animal. Olha, que jejum maravilhoso, hein? Que coisa linda, né? Sabe o que é isso? Isso é ignorância espiritual. O meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. Conhecimento de quê? Conhecimento bíblico, conhecimento que Deus fala através da sua palavra. As pessoas olham para Deus, não têm conhecimento de Deus e têm medo de Deus. Quando Deus é o nosso amigo, Deus é o nosso amigo. O escritor dos Hebreus diz que tanto que
o que santifica quanto aquele que é santificado, vieram da mesma raiz, da mesma árvore. Ele está falando de Jesus e de nós. Por isso que Jesus não se envergonha de nos chamar irmãos. Então, por ele, por enxerto, né, nós somos filhos de Deus. E a Bíblia diz que Deus revelou a Cristo e também se revelou para nós. Pode considerar Deus como seu amigo. Um pai amoroso, um pai que é amigo do filho. Falava nesse instante a nossa pastora a respeito do devido respeito, da devida honra a Deus. E é assim que devemos olhar, porque Deus não olha o homem como igual. E tem muitos crentes aí, pastora, que estão olhando Deus como igual. Pastores que estão olhando Deus como igual, chamando Deus de você, chamando Deus de cara. Isso é olhar Deus como igual. E Deus não olha o homem como igual. A Bíblia diz que Deus olha o homem como um vaso. E ele, para este homem, ele é o oleiro, ele é aquele que mexe o barro, que move esse vaso, que muda, que transforma. Você acabou de ler aí. Não vergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus que transforma a vida de todo aquele que crê. Nós fomos transformados pelo poder do Evangelho. Portanto, Deus é Senhor para nós. Não é o meu amiguinho. Deus não é o meu coleguinha. Deus é o meu Senhor. Deus é o meu Senhor. Né? Bom, então, baseado nisso, é necessário que a igreja faça esse momento. O quê? Durante o período do jejum, a pessoa demonstra que o seu propósito é mais importante do que o alimento. Quando nós fazemos jejum, nós temos que ter essa ideia na nossa cabeça. O propósito que eu estou fazendo, a minha aliança com Deus é muito mais importante do que o alimento que eu iria ingerir agora, de manhã, se for até meio-dia, ou de meio-dia, se for à tarde até à tarde ou à noite. Que seja simplesmente um lanche que você tem o hábito e precisa comer, mas você vai abdicar daquele lanche. Você tem que consagrar o momento do lanche a Deus. Você está substituindo o seu lanche, o seu café, o seu almoço pela sua comunhão com Deus. Isso é que é importante. Prepare-se que o seu adversário, ele vai se levantar para colocar mais fome em você, mais desejo em você, mais ansiedade em você. Tudo isso ele vai fazer. Porque esse é o papel dele. Nós precisamos entender que o diabo, o nosso adversário, ele anda em derredor. Portanto, ele tem acesso a lançar os seus ardis. E no momento da nossa provação, a Bíblia diz que Deus permite que nós sejamos provados. O que aconteceu com Adão? Adão, Satanás, ele não pegou a maçã para botar na boca de Adão. Ele não pegou a maçã. Ele sugeriu através da sua mulher. O que o diabo vai fazer? Sugerir. É isso que ele vai fazer. Porque ele não pode chegar em nós. João disse que nós somos nascidos de Deus. E porque somos nascidos de Deus, o diabo não nos toca. Não nos toca. Ele vai sugerir. Laiane, você está fazendo jejum. Você teve dengue, Laiane. Você está fraca, Laiane. Você não está vendo que você pode desmaiar, Laiane? Come, Laiane. Quebra esse negócio, Laiane. Ninguém está vendo, Laiane. O pastor da igreja não sabe, Laiane. Que custa você quebrar esse negócio? O que é que tem? Outro dia você faz, Laiane. É assim que ele faz. As pessoas têm que entender o que o apóstolo João está dizendo. Ele disse que o diabo não nos toca, mas ele tem acesso a nós por sugestão. Sugestão. E para isso, nós precisamos estar com o ouvido desagravados para ouvir a voz de Deus. E quando nós buscamos, através da palavra de Deus, a comunhão com Ele, não tenha dúvida que o cotonete de Jesus, todo dia, ele vai estar limpando os nossos ouvidos para que possamos identificar a voz do nosso Deus. Então, durante o período do jejum é isso. O alimento é vital para a nossa sobrevivência. Mas a obediência espiritual, a proximidade com Deus, ela é vital para a nossa sobrevivência espiritual.
aí está a importância do jejum. John Wesley, né, um dos pais da igreja, um grande teólogo arminianista, né, ele era um avivalista também, era do século XVII. Ele jejuava 2 vezes por semana, até aproximadamente 15 horas, né? 15 horas, que era chamada a hora do chá. John Wesley fazia isso. E ele também ensinou e estimulou os seus seguidores a fazer essas coisas. E ele escreveu assim, ele disse: o crente que nunca jejua está tão distante do céu quanto aquele que nunca ora. O crente que nunca jejua está tão distante do céu quanto aquele que nunca ora. Por quê? Observe que as pessoas não têm o hábito de jejuar, ele também não tem o hábito de orar. Ou ora superficialmente, ou ora na hora da necessidade, na hora do sufoco. Então o que ocorre? Ele não vai jejuar. Porque para essas pessoas que não têm o hábito de estudar Bíblia, de ler Bíblia, de orar, jejuar para ele é um sacrifício de tolo. Ele acha que não tem importância. Principalmente se a vida dele for uma vida boa. Eu falo uma vida boa, uma vida financeiramente boa, né? Porque dizem que normalmente as pessoas que buscam mais a Deus são as pessoas que têm mais necessidade na vida social e financeira. É o que dizem por aí, não sei se é verdade. Então, o jejum, ele mortifica a carne, negando prazeres e sustento a esta carne. Nesse momento, o espírito ele é fortalecido. Porque quando você fica fraco na carne, você vai orar. Você está fazendo jejum, na hora que a fome vem, você está debilitado, é a hora que você vai orar. Você vai ler a palavra. E neste momento o Espírito Santo de Deus ele vai entrar em ação e vai restaurar você. Em Marcos 14:38 diz assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O espírito aqui, ele substitui, ele alimenta o lugar que deveria ser da carne. O alimento espiritual, biblicamente falando, ele é muito mais importante do que o alimento físico. O alimento físico, ele só serve para alimentar aquilo que vai para o chão, que vai ficar debaixo da terra, que vai dissolver, que é a carne. Nós comemos para isso, para nos manter vivos, de pé, caminhando, nos locomovendo. Porque se pararmos de comer, nós vamos ficar debilitados fisicamente e vamos cair. Mas o verdadeiro alimento que nos alimenta é o espiritual. Foi o que Jesus falou quando ele estava diante da samaritana lá, da mulher samaritana. Ele disse aos discípulos: eu tenho um alimento para comer que vocês não entendem. Ele falava do alimento espiritual, enquanto todos estavam com fome, inclusive ele. E os caras saíram para buscar comida. Mas ele falou do valor da importância do alimento físico e alimento espiritual. E ele valorizou muito mais o alimento espiritual. É o que nós precisamos, enquanto igreja, aprender a fazer. Nos alimentarmos mais espiritualmente. Mais espiritualmente. Né? A carne é fraca. E os benefícios do jejum, pastor? O jejum, ele só tem eficácia se ele vier junto com o conhecimento das Escrituras. Isso aí é para todo mundo. Não adianta fazer jejum se não conhecer as Escrituras. Se fizer jejum sem conhecer as Escrituras, está perdendo tempo. Eu tenho um exemplo clássico aqui, 2 exemplos, vou citar apenas um da Bíblia, e esse é mais importante. Quando Jesus Cristo de Nazaré, que esse texto está lá em Lucas 4 e também em Mateus capítulo 4. Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus vai como homem para ser tentado pelo diabo. Tem texto na Bíblia que diz que o diabo foi que conduziu ele lá para ser testado pelo diabo. Certo.
E observe que no diálogo que Jesus tem com Satanás ali, acontece duas coisas que a igreja não pode, em momento nenhum, perder de vista. Primeiro ponto, o diabo, ele apresentou a Jesus Cristo de Nazaré a palavra de Deus. Ele não foi com sugestão dele. Ele apresentou a palavra de Deus para Jesus. E Jesus combateu Satanás também com a palavra de Deus. Nós precisamos aprender isso. Não adianta chegar para Satanás e querer conversar, entrevistar Satanás. Eu vejo igrejas aí, grandes igrejas de televisão, o cara entrevistando o Satanás, rapaz. O sujeito está endemoniado, está o pastor entrevistando ele. Olha, parecendo uma celebridade. Conte como você entrou na vida dele, o que é que você está fazendo, bererê, coisa e tal. Só falta perguntar a ele que terno é que ele está usando naquela hora. Misericórdia. O nosso caso com o diabo é usar a palavra de Deus, porque ele não resiste à palavra de Deus. Quando Tiago, escrevendo, disse que nós precisamos resistir ao diabo, que ele vai fugir de nós, é usando exatamente a palavra de Deus. Se nós não conhecemos a palavra de Deus, para tudo. Precisamos para tudo nos recolher, primeiro conhecer a palavra de Deus, para depois começar a fazer esse jejum. Porque no momento da provação, a única coisa que vai nos valer é o uso da palavra de Deus. Não à toa, o próprio Deus fala através de Isaías. Quando você estiver comigo em juízo, procura lembrar-me. Lembra-me das minhas promessas e apresente as suas razões para que eu te justifique. Olha, nós estamos a 35 minutos aqui. Precisamos de mais tempo, David. Eu vou parar por aqui por conta do nosso horário. Mas uma próxima oportunidade que você me der, eu vou dar seguimento, que é muito importante esse assunto. Deus abençoe a todos, em o nome de Jesus de Nazaré. Muito obrigado pela oportunidade, querido. Amém, pastor. Amém, pastor. Amém. Todos viu? Todos viu? Esse tema é muito Esse importante. tema é muito importante. A gente pode ficar aqui A muito gente mais. pode ficar aqui muito mais. Tão interessante que a Tão gente ficou interessante que a gente ficou mesmo ali, atento à palavra. atento à palavra. Com certeza, a gente Certeza, a gente vai fazer depois, né? hoje, né? Realmente foi um tema muito. Realmente foi um tema muito importante. Inclusive, Inclusive, já relatos de pessoas relatos de pessoas até perderam a que vida de perderam a vida de jejum em monte, pessoas que sumiram 3, 4 dias e 5, pessoas que realmente acabaram até perderam a vida devido até a má instrução, né? Então, meus irmãos, para encerrar, né, agradecer a presença dos irmãos, né, para não tomar mais o tempo, né, esse momento importante. Agradecer ao pastor Cosmo, pastora Marjorie, pastor Marcelo, né, os irmãos presentes, irmã Antônia, irmã Laiane, por ter trazido o louvor do Senhor, né, graças a Deus com a saúde recuperada, né. E muito obrigado a todos, até o próximo encontro. Eu vou passar para o pastor Marcelo, se ele quiser dar uma consideração final e a bênção apostólica, amém? Amém. A Marjorie está gritando que não é para enrolar, é para falar tchau. Eu acho assim, só para colocar no backlog do pastor aí, eu acho que a gente podia tratar sobre o jejum, porque assim, o pastor ele deu muita ênfase hoje na questão do alimento, né? É você se abster de comida. Só que a gente vê nas igrejas aí, você fazendo aí campanhas de jejum, onde você vai deixar de beber Coca-Cola, você vai deixar de jogar videogame, uma série de coisas, né? Isso é válido? É um jejum bíblico, né? Você, por exemplo, você tem o hábito de jogar videogame, você vai abster de não jogar videogame, né? Então, eu tenho uma resposta, mas acho que o pastor poderia, numa próxima oportunidade, falar sobre essas questões de outros tipos de jejuns, né? Não somente do jejum de alimento. Eu, por exemplo, tenho hipoglicemia.
Se eu ficar muito tempo sem comer, eu desmaio, né? E meu medo é não voltar. Eu sempre falo para a mãe é desmaiar e não voltar. Então, tem essas questões todas, mas falar dos outros tipos de jejum, né? Não somente do jejum de alimento e bebida. Amém? Muito boa a palavra de hoje, obrigado pela presença de todos vocês. Estou dando tchauzinho aí. Chegamos a quase 25 pessoas na sala, hein, pastor? Amém, glória a Deus por isso, né? O Elivaldo entrou, mas foi embora, né? Não ficou aí. Mas glória a Deus, obrigado pela presença de todos vocês aí. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o poder consolador do Espírito Santo esteja conosco nessa caminhada por esta terra que não é fácil, é árdua, é pesada, mas a chegada vai ser gratificante. No nome de Jesus, e a igreja possa dizer amém? Amém. Amém.